Olá, conferencistas da primeira Conferência Paraibana de Microbiologia e Imunologia Clínica. Meu nome é Wilma Rayane, eu sou farmacêutica formada pela Universidade Estadual da Paraíba. Eu já gostaria de agradecer antecipadamente ao convite ao professor José Guedes e também a toda a comissão organizadora. Esse evento eu creio que é de extrema importância, uma vez que a gente está tratando aqui de assuntos extremamente práticos, e que a gente pode levar para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, no laboratório de microbiologia e imunologia clínica, Então, muito feliz de estar hoje aqui para conversar com vocês sobre o tema da nossa palestra, Que são as uroculturas da coleta ao diagnóstico laboratorial. As uroculturas são um dos exames mais solicitados no laboratório de microbiologia clínica, Seja ele ambulatorial, seja ele hospitalar, então a gente vai estar ali inserido no laboratório de microbiologia clínica, a gente sempre vai ter contato com a solicitação de uroculturas, Então, a gente vai dar um passeio hoje sobre as uroculturas, entender um pouco das infecções do trato urinário, E passear aí sobre a realização e a execução desse exame, que é de extrema importância no laboratório de microbiologia clínica, Então, nós vamos tratar hoje, aprender um pouco, eu relembrar um pouco sobre as infecções do trato urinário, Tanto superior como inferior, entender como que isso funciona e principalmente falar sobre o diagnóstico laboratorial dessas infecções do trato urinário através das uroculturas, certo? Então, o que é que são as uroculturas, quais são as aplicações, qual é a importância e por que elas são tão solicitadas, Então, a gente vai dar um passeio hoje desde a coleta de amostras de urina para a realização dessas culturas, quais são os requisitos importantes para a coleta dessas amostras, para o sucesso da nossa etapa final do diagnóstico laboratorial. Além disso, entender como que se realiza o semeio, a incubação e quais os meios de cultura que são apropriados para a realização das uroculturas, E além disso, entender os métodos que são quantitativos para a realização desse tipo de cultura, ok? Além disso, a gente vai dar uma passeada e entender um pouco sobre a interpretação inicial, dessas uroculturas após a incubação, identificação das principais espécies que causam infecções do trato urinário e também entender um pouco sobre o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, tudo isso está relacionado ao diagnóstico laboratorial das infecções do trato urinário, Então, a gente vai entender um pouco da coleta, passear aí pelo semeio dessas amostras, como que a gente semeia, por que o método é quantitativo, quais são os meios apropriados, Como é que a gente incuba essas culturas e como que a gente faz a identificação dessas principais espécies, E quais são os requisitos para que essas culturas sejam consideradas positivas ou negativas e aí sim que a gente chegue ao final, que é o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, Então, cada uma dessas etapas são etapas importantes no momento de a gente liberar um laudo, para o paciente e para que essas infecções do trato urinário elas sejam manejadas, de forma correta para o sucesso do tratamento do paciente, Então, o que são as infecções do trato urinário? E aí, a definição é a multiplicação microbiana em qualquer segmento do aparelho urinário, ou seja, desde infecções do trato urinário superior, onde a gente tem aí o acometimento de rins e ureteres, E também do trato urinário inferior, onde a gente tem o acometimento de bexiga e uretra, Então, cada uma dessas tem a sua particularidade, Então, a gente tem como as infecções do trato urinário tendo a maior incidência em mulheres, principalmente por conta da anatomia feminina, Além disso, nós temos aí a classificação, por exemplo, em uretrite, cistite, pielonefrite, prostatite, por exemplo, E também nós temos as infecções do trato urinário que podem ser comunitárias ou nosocomiais, Então, dependendo do local que você esteja inserido no laboratório de microclínica, você vai estar sempre aí
em contato com esse tipo de cultura, tá? Então, ela pode acontecer de forma comunitária, ou seja, na comunidade, de fato, ou também infecções nosocomiais, que também são de extrema importância, tá? Então, elas podem ser classificadas quanto à localização, e aí a gente já falei um pouquinho para vocês anteriormente. Então, nós temos aí as infecções do trato urinário inferior, onde a gente vai ter as cistites, uretrites e prostatites, tá? Então, a parte de fato, bexiga e uretra. E a gente vai ter aí as infecções do trato urinário superior com acometimento dos rins, e que são chamadas de pielonefrites, tá? E aí a gente tem uma infecção do trato urinário um pouco mais complicada, né? Onde a gente tem aí a multiplicação do micro-organismo, de fato, no tecido renal. Então, a gente tem aí uma infecção um pouco mais complicada e que pode gerar o acometimento da função renal desse paciente, tá? Elas também podem se classificar conforme a complexidade, ou seja, elas podem ser não complicadas e também podem ser complicadas, né? Então, de acordo com a complexidade, a gente tem aí essa classificação de não complicadas e infecções de trato urinário complicadas. Mas qual é a diferença? Então, a gente tem aí as não complicadas, são os indivíduos que apresentam trato urinário normal, ou seja, aqueles indivíduos que não têm problemas anatômicos e nem problemas funcionais do trato urinário normal, né? Então, o funcionamento e a anatomia é normal, tá? Então, e também a ausência de comorbidades clínicas, que também é bastante importante. E as complicadas, a gente tem aí indivíduos que apresentam anormalidades do trato urinário. Então, a gente pode ter aí pacientes que tenham algum tumor, pacientes que não conseguem esvaziar a bexiga por completo devido à anatomia. Então, nós temos aí algumas complicações de fato anatômicas ou funcionais dos órgãos do trato urinário, tá? E também, outra coisa que é bastante importante são as comorbidades clínicas, e aí principalmente a diabetes, tá? Porque a gente sabe que existe um acometimento da função renal, né, na diabetes, e também na imunossupressão, que aí a gente tem a supressão do sistema imunológico, e a gente tem mais susceptibilidade às infecções do trato urinário. Outra classificação é pela presença ou ausência de sintomas. Então, a gente pode ter aí infecções do trato urinário assintomáticas, e aí a gente tem a presença do micro-organismo no trato urinário, causando a infecção, porém o paciente não apresenta sintomas, tá? E aí é bastante importante vocês guardarem essa informação agora aqui no começo, para a gente falar um pouquinho mais lá na frente, quando a gente estiver falando sobre os meios de cultura e a forma de semeio dessas amostras. Então, se a gente tem pacientes assintomáticos, onde a gente tem a presença de micro-organismo no trato urinário sem sintomas, e a gente tem aí principalmente a importância dessas infecções urinárias assintomáticas em mulheres grávidas e em crianças, principalmente as crianças que têm problemas anatômicos do trato urinário. E elas também podem ser sintomáticas, né? E aí a gente sabe que tem a presença também do micro-organismo no trato urinário, né, causando a infecção, e que a gente tem aí sim a presença de sintomas. E aí, quais são os principais sintomas? Aí eles são bem conhecidos, né? Então, a gente tem a dor a urinar, que é a disúria, a urgência a urinar, né? A urgência na micção, então a pessoa não consegue segurar a urina, então facilmente o paciente tem que, de fato, ir rapidamente ao banheiro, né? A micção excessiva, ou seja, ir várias vezes ao banheiro, e além disso, obviamente, a gente vê a cor e odor anormais da urina. É muito comum também pacientes que têm infecção do trato urinário apresentarem a urina muito turva, não só pela presença dos micro-organismos que estão causando a infecção, mas também a presença de outros elementos celulares, como por exemplo os leucócitos, que muitas vezes estão presentes de fato, né, na urina, os piócitos, que estão ali presentes na urina por conta dessa infecção do trato urinário, tá? E aí, quais são os atributos que a gente pode observar, tanto os atributos dos micro-organismos como os atributos os fatores do hospedeiro que facilitam essas infecções do trato urinário. Então, a gente tem os atributos
bacterianos, principalmente os receptores, né? Existem micro-organismos que têm receptores que se adequam facilmente, tem adesão fácil às células do tecido, né? Do trato urinário como um todo. Então, principalmente, essa forte adesão às células do trato urinário e os fatores de hospedeiro que são extremamente importantes. A gente tem aí obstrução do trato urinário, seja por um problema anatômico ou pela presença de cálculo renal, pela presença de algum tumor, né, no trato urinário como um todo. O refluxo vesico-uretral, que é bastante importante, tá? Instrumentação cirúrgica, por exemplo, também pode acontecer bastante. E uma predisposição, que é bastante comum de acontecer e que é bastante relevante, gente, é a gravidez, tá? A gente sabe que existem infecções do trato urinário que podem causar, inclusive, abortos. Então, por isso que as infecções, as uroculturas, elas são extremamente solicitadas no pré-natal, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Então, a gente precisa guardar a informação de que os micro-organismos, eles têm as suas características que facilitam a infecção do trato urinário, por isso que a gente tem algumas espécies que são mais comumente encontradas causando infecções do trato urinário, e também existem fatores predisponentes do próprio hospedeiro, tá? Que também facilitam essa infecção do trato urinário, ok? Então, vamos seguindo. Então, as causas mais comuns das infecções urinárias, aí aqui a gente tem uma divisão entre pacientes que estão hospitalizados e pacientes não hospitalizados, tá? Então, a gente percebe que em pacientes tanto hospitalizados como não hospitalizados, a gente tem a presença aí da Escherichia coli como sendo o principal micro-organismo causador das infecções urinárias, tanto do trato inferior como do trato urinário superior, tá? Então, nos não hospitalizados, a Escherichia coli é seguida dos estafilococcus coagulases negativos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa identificação, tá? Desses estafilococcus, um pouco mais lá na frente. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que nos pacientes hospitalizados, além de bactérias, tá? A gente tem a Escherichia coli como um bacilo gram-negativo, os estafilococcus coagulases negativos são cocos gram-positivos, né? E aí eles estão presentes, causando essas infecções, mas eu queria chamar a atenção para os pacientes hospitalizados, onde a gente tem a presença de infecções por cândida, né? A cândida é um fungo leveduriforme, ela cresce realmente parecido com a colônia de bactéria, então a gente consegue perceber que os pacientes hospitalizados, eles têm também aí infecções, claro que pode acontecer em pacientes não hospitalizados, mas mais comumente em pacientes hospitalizados terem infecções urinárias causadas por cândida, tá? Então, isso aí é uma informação bem importante que a gente precisa estar ligado, principalmente quando a gente está na bancada, né, fazendo a pesquisa, fazendo o exame de urocultura, a gente entender a amostra que a gente está lidando e a gente entender que também pode acontecer infecção não só por bactérias, como a Escherichia coli, os estafilococcus, o Proteus mirabilis e outras bactérias, mas que também pode acontecer por fungo, como as cândidas, ok? Então, assim, vamos relembrar. O principal micro-organismo que causa infecções urinárias é a Escherichia coli, tá? E aí a gente tem também outros bacilos gram-negativos, que eles também têm importância clínica, como a Klebsiella, a Enterobacter, a Serrácea, a própria Pseudomonas aeruginosa, que é um bacilo gram-negativo não fermentador, então também pode acontecer bastante. O Proteus mirabilis também, ele é bastante citado, né, nas infecções urinárias, acontece bastante de aparecer. E também os estafilococcus coagulases negativos. Aqui não entrou um micro-organismo que é comum de aparecer na gravidez, que é ele que a gente pesquisa, principalmente quando a gente está fazendo uroculturas de mulheres grávidas, que é o Streptococcus agalacti, tá? A gente vai falar um pouquinho dele lá na frente e entender que quando a gente estiver tratando principalmente, né, de uma urocultura de uma paciente que está grávida, a gente precisa também dar condições a esse micro-organismo de crescer caso ele esteja provocando infecções urinárias nessa paciente, tá? Então, vamos passar um pouquinho lá na frente. Ainda continuando aqui com as infecções do trato urinário, então, as principais formas de diagnóstico é o diagnóstico clínico, né? E aí, pelo aspecto da urina, a presença dos sintomas, principalmente aí a presença dos sintomas, o relato, né, do paciente dos sintomas.
o diagnóstico laboratorial, e que aí vai do sumário de urina. O sumário de urina ele não vai nos dar, o que ele vai poder nos dar é só se existe a presença ou não de bactérias, né? Mas a principal função do sumário de urina no diagnóstico laboratorial dessas infecções de trato urinário é principalmente ver a presença dos piócitos, tá? A gente pode ver também presença de bactérias e de leveduras, por exemplo, como as cândidas, mas aí é só é mais presuntivo. A principal função aqui de a gente adequar é a presença e principalmente a quantidade dos piócitos que a gente consegue verificar no sumário de urina, tá? Então, guarda essa informação que ela também é importante um pouquinho lá na frente, quando a gente estiver falando sobre o diagnóstico laboratorial em si, tá? Outra coisa bem importante, a bacterioscopia de urina, quando a gente faz a coloração de Gram, e a gente consegue já ali ter uma triagem do que é que pode aparecer na cultura, tá? Não que seja definitivo ali o Gram, seja definitivo para dar o diagnóstico, porque o diagnóstico de fato do isolamento e da realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a gente faz a partir da urocultura, tá? Então, a gente tem método quantitativo e qualitativo da cultura, ou seja, a gente vai quantificar e identificar o micro-organismo que está causando ali aquela infecção, tá? E, além disso, também tem o diagnóstico por imagem, que são as ultrassonografias, né, principalmente, e a uretrocistografia. Então, tem outros exames de diagnóstico por imagem que podem auxiliar também aí nesse diagnóstico. E aí esse diagnóstico por imagem também pode dar ao médico, né, não só ao médico, mas ao profissional de saúde que está lidando ali com essa infecção do trato urinário, pode nos dar também informações sobre a anatomia do paciente, né, como a gente viu. A anatomia ela é bastante importante aí, principalmente se tiver algum problema anatômico, ela é bastante aí importante para a gente entender, porque, por exemplo, principalmente quando a gente tem infecções recidivas, né, várias infecções acontecendo, o paciente tem sintomas, se cura daquela infecção, mas acontece de aparecer novamente em pouco tempo. Então, principalmente nessas infecções que acontecem rotineiramente, com o mesmo paciente, é bastante importante entender se esse paciente tem algum outro problema, principalmente algum problema anatômico ou de função dos órgãos, né, do trato urinário, para que se entenda por completo o diagnóstico desse paciente, tá? E aí a gente possa, o profissional de saúde que está lidando com esse paciente possa manejar de forma correta. Então, nós vamos tratar hoje principalmente do diagnóstico laboratorial, focando na urocultura, tá? Como é que a gente vai fazer os procedimentos para a gente ter um resultado confiável e um resultado que aquele paciente possa ter um bom tratamento partindo da nossa, do nosso diagnóstico laboratorial, tá? Então, a cultura de urina ou urinocultura, que como é também chamada a urocultura, aí é um exame que tem como objetivo confirmar a infecção urinária e, minha gente, principalmente identificar qual o micro-organismo responsável pela infecção, tá? E também realizar, como eu já disse, o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. E isso vai ajudar a determinar qual é o tratamento mais adequado, mas principalmente o tratamento efetivo, uma vez que a gente vai ter isolado o micro-organismo que está causando a infecção e, além disso, a gente também vai entender qual é o perfil de sensibilidade ou o perfil de resistência aos antimicrobianos utilizados, né, para o tratamento de infecções do trato urinário, um tratamento mais adequado para aquela infecção causada por aquele determinado micro-organismo, tá? Então, para que isso aconteça, para que a gente tenha um bom resultado, para que a gente tenha um resultado confiável, a primeira coisa que a gente precisa orientar, principalmente o paciente, é a coleta da urina, né, para a urocultura. Então, a gente tem aí urinas de jato médio, que é aquela urina mais comum, né, onde se libera o primeiro jato e colhe o jato intermediário e se despreza o fim do jato, né? Então, aquela urina de jato médio que é a mais comumente solicitada em laboratório. E aí a gente pode ter também a urina de qualquer jato, principalmente aí quando a gente está lidando com coletas de
crianças e idosos, né, que não conseguem controlar muitas vezes esse momento da micção, tá? Para a realização de um exame. A urina de cateterismo vesical, que não é tão mais utilizada, tá? Mas pode também ser utilizada. A urina por sonda de alívio, que também é mais realizada em crianças, principalmente que não conseguem fazer a micção ou no saquinho coletor de urina ou no potinho coletor, então muitas vezes pode ser solicitada por sonda de alívio, sendo mais adequado de fato a coleta por micção espontânea, né, do paciente, tá? Mas isso pode acontecer, por exemplo, em crianças em que a gente não tem esse controle sobre a micção. Ainda a urina por punção suprapúbica, que de fato precisa ser feito por um profissional habilitado, que esteja treinado para essa função, né? Uma vez que é de fato feito por uma punção da bexiga através do abdômen, né? Então, existe essa coleta por punção suprapúbica, também não tão facilmente utilizada, uma vez que a gente precisa de fato ter um profissional que faça uma coleta, né? Então a gente precisa ter de fato uma estrutura maior para essa realização. E também, além disso, a urina de primeiro jato. Essa urina de primeiro jato pode ser utilizada, né, substituindo a cultura de secreção uretral, tá? Já que muitas vezes a cultura de secreção uretral é uma coleta um pouco mais difícil, justamente porque o canal uretral é muito, né, fininho, então para realizar essa coleta é um pouco mais complicada. Então, a urina de primeiro jato, ela muitas vezes é utilizada para o diagnóstico, né, em substituição da cultura de secreção uretral, tá? Então, hoje nós vamos tratar principalmente das urinas de jato médio, tá? Uma vez que, principalmente a urina de primeiro jato tem algumas diferenças, então eu resolvi focar para vocês principalmente na urina de jato médio, que é aquela que a gente vai comumente encontrar em laboratório de microbiologia clínica, tá? Então, vamos lá. A urina, lá, quando ela tá na bexiga e ela, por exemplo, é feita por punção suprapúbica, ela é um material biológico que é estéril, tá? Então, comumente, quando a gente encontrar micro-organismos nesse líquido biológico, ou ele, de fato, o paciente está, né, com uma infecção do trato urinário, e aí a gente vai manejar para entender se é uma cistite ou se de fato já é uma infecção do trato urinário superior. E a gente aqui precisa, já que ele é um material biológico estéril, a gente precisa ter uma coleta adequada desse material, porque de fato ou o paciente está com infecção ou esse material ele foi contaminado no momento da coleta, tá? E aí principalmente a gente faz as culturas quantitativas, levando isso em consideração, tá? Então, quais são, né, os principais recomendações no momento da coleta adequada desse material? A principal recomendação, quando a gente está pedindo ao paciente para trazer essa amostra de urina para a cultura, a gente vai pedir para ele, principalmente, higienizar as mãos e a região genital de forma adequada antes da realização da coleta da urina para a cultura, né? Principalmente, higienizar as mãos com água e sabão e também a região genital de forma adequada para a realização da coleta dessa urina. E além disso, gente, que é uma coisa extremamente importante e que é aplicada a praticamente todas as culturas, obviamente, porque a gente precisa, né, ter um material ali que represente de fato a amostra e o que está de fato acontecendo com o paciente, então a gente precisa coletar essas amostras em frascos estéreis, né, frascos que estejam livres de micro-organismos. Porque uma vez que a gente coleta em frascos que não são estéreis, que tem contaminação comumente, né, de micro-organismos, porque a gente sabe que os micro-organismos, eles estão presentes em todos os lugares, então a gente precisa de frascos estéreis para que aquele micro-organismo que a gente isolar durante a cultura, a gente tenha de fato a representação do micro-organismo que está causando a infecção no paciente, seja ela urinária ou seja outras infecções que podem acontecer, né? E também é uma coisa que é bem importante, a gente precisa ter pelo menos a retenção da urina por 2
a 3 horas antes da coleta, para que a gente tenha ali uma amostra representativa, né, do que está de fato, se a gente tem de fato micro-organismos que estão ali crescendo. E também para que a gente tenha uma representatividade da quantidade de micro-organismos que tem naquela amostra, uma vez que as culturas de urina elas são quantitativas, né? Isso tudo colabora para o sucesso da liberação dos nossos resultados. A gente vai ter aí resultados robustos, resultados confiáveis, né? Porque imagina se você coleta num frasco que não é estéril, se o paciente acaba não higienizando as mãos de forma correta, então a gente vai acabar, além de perceber o crescimento de micro-organismos que podem estar presentes de fato, causando infecção urinária, a gente pode ter micro-organismos que são ali contaminantes, ou das mãos, ou do frasco, ou da própria região genital do paciente, tá? Então, é bastante importante o momento da coleta. Eu sempre digo que a coleta na microbiologia, ela é extremamente importante, né? Porque se a gente não fizer essa coleta de forma adequada, a gente vai ter aí mais contaminantes do que os micro-organismos que estão, de fato, causando a infecção, tá? Então, a gente vai falar primeiramente agora sobre a bacterioscopia de urina. Então, como é que a gente faz essa bacterioscopia de urina? É simplesmente uma coloração de grã. Então, a gente vai fazer uma coloração de grã da gota de urina não centrifugada, ou seja, da urina bruta, como ela chega ao laboratório, né? Para que a gente consiga ver os elementos que estão ali presentes e a gente consiga identificar, por exemplo, não identificar, mas presumir se a gente tem a presença de bacilos gram-negativos, principalmente, né? Já que a gente viu como a Escherichia coli é bastante importante e outros bacilos gram-negativos. E também entender se tem a presença de cocos gram-positivos. Então, já dá pra gente presumir o que é que de fato pode acontecer na urocultura, tá? Não que a gente encontrou micro-organismo na bacterioscopia, a gente vai dizer que o paciente está com infecção urinária. Não. A gente vai primeiro analisar na bacterioscopia e já fazer a cultura, porque de fato a urocultura ela é quem vai definir por métodos quantitativos se o paciente está ou não com a infecção urinária, ok? Então aqui na coloração de grã, a coloração de grã comum, né, a gente fazendo da gota da urina não centrifugada, fixando o esfregaço e partindo a coloração. Como a gente sabe, a gente tem aí as características morfotentoriais e o arranjo desses micro-organismos. Então, a gente consegue aí perceber o que é que pode estar ali acontecendo naquela urina, tá? E também aí, nesse momento, a gente já pode perceber se a urina tá turva, se ela tem um odor diferenciado, tá? A coloração da urina. Tudo isso já nos dá uma presunção do que pode acontecer. Não confirmatório, porque de fato confirmatório é na urocultura. E aí a gente pode ver, além dos micro-organismos, a presença de células epiteliais e leucócitos, que na urina a gente chama de piócitos, né? A gente também já pode dar uma observada. Não é na bacterioscopia que a gente conta esses piócitos. Os piócitos, eles são contados, né? Na urina centrifugada, então a gente vai na urina centrifugada lá no sumário. Então, ali naquele momento, a gente consegue contar os piócitos e também a urocultura, como eu já falei para vocês, né? A urocultura, juntamente com essa contagem de piócitos, é bastante importante lá na nossa interpretação, tá? Então, o sumário de urina, ele tem que andar lado a lado com a urocultura. Então, a gente precisa estar ligado nisso. Nesse momento aqui, na bacterioscopia, a gente vai conseguir ver a presença desses leucócitos, mas não contar, né? Então, a contagem é lá no sumário de urina. E aqui é como eu já disse a vocês, a gente tem a triagem. Um método presuntivo, a gente pode dizer assim, eu consegui ver aqui a presença de bacilos gram-negativos. Então, vamos ver lá na cultura se vai aparecer como positivo ou como negativo, tá? Então, a bacterioscopia, ela nos dá aí uma presunção do que é que pode acontecer. É importante, é extremamente importante, tá? Ser feito. E aí, na bacterioscopia, como eu disse, a gente pode ver a presença dos leucócitos, tá? Aqui a gente consegue perceber, né? Aqui na imagem também, acho que vocês conseguem perceber cocos gram-positivos que estão presentes aí juntamente com esse amaranhado de leucócitos. Então, a gente já consegue perceber que tem a presença desses cocos, mas a gente precisa ver se, de fato, eles estão causando infecção ou se eles são contaminantes. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Aqui, a gente consegue ver
bacilos gram-negativos, né, como a Escherichia coli, o Proteus mirabilis. Então, a gente consegue perceber essa característica morfotintorial do micro-organismo. Aqui eu coloquei essa imagem para vocês verem a presença aí de células que estão sendo infectadas por cocos gram-negativos. Então, pode acontecer principalmente nas urinas de primeiro jato, tá? Quando a gente procura as neisserias, né, nesse caso. Então, a gente tem aqui os cocos gram-negativos infectando células, que também é bastante importante. Aqui a gente vê presença tanto de cocos gram-positivos, como de bacilos gram-negativos. Acho que vocês conseguem perceber, né, que a gente tem aí um emaranhadozinho aqui de cocos, juntamente com um emaranhado de bacilos gram-negativos, tá? Então, aqui a gente também consegue perceber se há a presença de 2 micro-organismos, de um micro-organismo, aqui a gente também consegue já perceber. Claro que, relembrando, nesse momento, a gente aqui não tem confirmação, tá? Então, a gente pode aqui estar tratando com um micro-organismo que está causando infecção, sim, e também com micro-organismos que podem ser contaminantes, certo? Então, a gente vai tratar disso lá na urocultura. E aqui eu coloquei uma foto que parecem cocos, né, gram-positivos, mas para vocês entenderem que a gente também pode observar na bacterioscopia a presença de leveduras. As leveduras, elas aparecem no gram, coradas como gram-positivas, então a gente consegue perceber que elas são um pouco maiores do que os cocos, né? Elas podem aparecer com a formação de hifas e pseudohifas e também com esses brotamentos que são característicos das leveduras, tá? Então, como que é o semeio da urina para a cultura? Então, como a gente já falou, o semeio da urina para a cultura, quando a gente trata de urina de jato médio, é pelo método quantitativo, ou seja, a gente vai quantificar a quantidade, né? Quantificar o número de unidades formadoras de colônia por ml, que a gente chama de UFC por ml. Isso pode ser feito tanto por diluição seriada da amostra, que aí é feito, né, de forma seriada, uma diluição seriada comumente utilizada, né, principalmente em aplicação nas ciências médicas, que a gente tem aí essa aplicação de diluição seriada das amostras. Então, a gente parte aqui nesse exemplo, né, a gente vai fazer diluições de 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10 mil, 1 para 100 mil e 1 para 1 milhão. Tá? E a partir daí, fazer o semeio em placa e fazer a contagem dessas colônias, identificando então a quantidade de micro-organismos por ml, a quantidade de colônias, unidades formadoras de colônia por ml. E a partir daí a gente consegue dar o diagnóstico de que se é uma infecção ou se aquele micro-organismo que cresceu se trata de uma contaminação. Então a gente vai entender um pouquinho lá na frente esses parâmetros. E além disso, a gente tem um método hoje que é bastante utilizado, que é bem prático, que é o método da alça calibrada. Então aqui a gente consegue ter um método quantitativo sem precisar fazer essas diluições, tá? Então, no dia a dia prático do laboratório, a realização do semeio de urina para a cultura com alça calibrada é bastante prático, bastante aplicado, porque a gente não precisa fazer essas diluições e a gente semeia a urina diretamente, né, do frasco coletor, levando em consideração todos um semeio asséptico, né, bem próximo à chama do bico de Bunsen, com a nossa bancada bem limpa, com álcool 70 e as nossas mãos também limpas, para que seja realizada essa cultura com alça calibrada sem realização aí das diluições, né, que gera um pouco mais de tempo e também de material a ser utilizado para essa técnica. Então, as alças calibradas, a gente tem aí alças, né, que tem esses, como uma alça de platina, né, a gente vê que eles têm esse formato. Então, aqui a gente tem, por que chama de alça calibrada? A gente tem aí alças calibradas de 1 microlitro, vejam como é pouquinho, né, e alças calibradas de 10 microlitros. Então, quando a gente faz o semeio de 1 microlitro, a gente precisa aí corrigir para 1 ml. Então, quando eu faço o semeio da urina, utilizando essa alça calibrada, né, de 1 microlitro, pegando ali uma gotinha da urina, justamente por essa calibração da alça e fazendo o semeio, a gente consegue contar as colônias e faz essa correção para 1 ml.
Quando a gente faz de 1 microlitro, a gente multiplica a quantidade de colônias por 1000, né? Já que a gente está de 1 microlitro para 1000 microlitros, que é 1 ml. Então, a gente conta as colônias, multiplica por 1000 e dá a quantidade de unidades formadoras de colônia por ml. Da mesma forma com 10 microlitros. Então, eu posso escolher semear por 1 ou por 10 microlitros, tá? E aí, fazer o fator de correção também de acordo com o volume que você semear. Eu costumo semear com a de 1 microlitro, porque a gente aí consegue contar as colônias bem separadamente e tem um resultado bem robusto quando a gente multiplica por 1000, tá? Quando a gente multiplica semeia com a de 10 microlitros, a gente tem uma quantidade maior de colônias para contar. Então, às vezes, elas ficam muito próximas umas das outras, e aí é mais fácil de você contar com a de 1 microlitro do que com a de 10 microlitros, dependendo do paciente. Às vezes a gente tem pacientes que tem aí 1 milhão ou mais de 1 milhão de unidades formadoras de colônia, né, por ml, então fica um pouco mais difícil de a gente contar quando a gente semeia com a de 10, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz esse semeio com a alça calibrada? Então, eu vou mostrar a vocês a parte mais prática, tá? Então, a gente precisa homogeneizar a urina e, como eu já falei, né, ó, semear próximo à chama, de forma asséptica, ou seja, a gente precisa estar num ambiente que quando a gente abra esse potinho da urina, né, esse recipiente que é estéril, a gente precisa ter todo cuidado para não contaminar nessa etapa, né, de semeio. Então, a gente precisa estar com o ambiente limpo, a bancada limpa, as mãos limpas e muito próximo à chama para que esse semeio seja feito de forma correta, de forma asséptica mesmo, e a gente não contamine a amostra do paciente com micro-organismos externos, tá? Então, a partir disso, a gente fica aí, escolhe a nossa alça, que aí geralmente eu indico fazer com a de 1 microlitro mesmo, de fato, e ficar atento ao volume da alça para a gente fazer lá a correção do fator de diluição, como eu falei para vocês agora, para essa correção para 1 ml, tá? Então, ficar atento, você pode padronizar no seu laboratório, a gente vai semear sempre com 1 microlitro. E aí, só ficar atento a isso para que no fim, né, no outro dia, quando você fizer a interpretação da cultura, você saiba fazer o fator de diluição e aí dar um resultado correto ao paciente. E aí, como é que a gente faz esse semeio com alça calibrada? Em geral, né, comumente utilizado essa forma de semeio que vocês estão vendo aqui no slide. Então, a gente deposita no começo da placa esse 1 microlitro, tá? Quando a gente encosta no agar, né, na placa, eu vou falar sobre os agar, sobre os meios de cultura um pouquinho mais na frente. Então, a gente deposita sobre o agar, faz uma estria central, né, pega lá do início da placa até o fim com a mesma alça e faz essas estrias pegando nessa estria central até tomar todo o espaço da placa com esse crescimento. Tendo cuidado para não tocar uma estria na outra, nessas estrias que a gente está fazendo, partindo da estria central, para que a gente consiga contar as colônias nessa estria, tá? Então, o semeio com alça calibrada é simplesmente feito dessa forma, tá? Quando a gente faz por diluição, a gente vai fazer as diluições, tá? E aí a diluição principalmente em solução fisiológica, e fazer o semeio ou de 1 ml, contar essas colônias, tá? Também em agar. E aí a gente vai ver quais são os meios de cultura utilizados e também contar as colônias e aí também levar em consideração o fator de diluição. Mas para ser mais prático, a gente vai utilizar aí o semeio da alça calibrada, que é muito comumente utilizado nos laboratórios de microbiologia clínica para as uroculturas, tá? Então, quais são os meios de cultura que a gente mais utiliza no laboratório de microclínica para as uroculturas? O principal agar que a gente utiliza é o agar-clade. O agar-clade é um meio não seletivo, ou seja, vai crescer gram-positivo e gram-negativo, e ele também é um meio indicador. Ele tem lactose, né, na sua composição, e a gente vai conseguir verificar a utilização de lactose pelo micro-organismo através do indicador de pH, tá? Que é o azul de bromotimol, no caso do clade. Então, aqui o clade a gente vai ter crescimento de gram-positivo e gram-negativo, e ainda a gente vai observar ali se o micro-organismo
consome ou não a lactose presente no meio. Além disso, ele é indicado como um agar de contagem para as uroculturas. Então, ele é de extrema importância aqui nesse momento, porque é a partir dele que a gente vai contar as colônias do micro-organismo que crescer ali do nosso semeio quantitativo, tá? Então, o agar clade, a gente tá vendo nessa primeira imagem A, ele é um agar de cor azul, tá? Que quando a gente faz o crescimento do micro-organismo, e aí a gente percebe se ele consome ou não a lactose através da mudança de pH. O consumo da lactose, ele diminui o pH e, consequentemente, o azul de bromotimol em meio ácido, ele fica de coloração amarelada. Então, a gente pode ter as colônias amareladas, e aí a gente precisa entender que as colônias amareladas não necessariamente significam o consumo da lactose, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso e utilizar outros meios de detecção também de consumo da lactose. A gente precisa perceber principalmente a mudança de coloração do meio de cultura. Então, a gente vê nesse B que não houve mudança de coloração para o meio ácido, né, do indicador de pH azul de bromotimol. Já no C, a gente percebe um crescimento microbiano que é indicativo de consumo de lactose, da lactose. Então, diminuindo o pH do meio e apresentando essa coloração amarelada. Então, é um agar de contagem que a gente precisa entender. É um agar de contagem para ficar aí na cabeça de vocês. E também ele é um agar indicador da utilização de lactose presente no meio de cultura. Então, ele é um meio que a gente não vai poder deixar de utilizar nas uroculturas, tá? Ele é essencial no diagnóstico dessas infecções do trato urinário quando a gente fala das uroculturas. Além disso, um meio bastante utilizado também é o agar EMB. Então, o agar EMB ele já é um meio seletivo, ou seja, só crescem gram-negativos. Então, a gente tem componentes nesse meio que inibem o crescimento, né, de bactérias gram-positivas. E, além disso, ele também é um meio indicador. E também indicador do consumo de lactose também presente no meio, assim como lá no CLED, tá? Então, a gente pode ter aí o crescimento com indicativo de consumo, né, da lactose presente no meio, como a gente está vendo aqui, a Escherichia coli e a Klebsiella pneumoniae, desculpa. Então, nessas duas primeiras imagens, a gente percebe a coloração da colônia, principalmente aqui na Escherichia coli, ela tem essa característica, né, de crescer com esse brilho verde metálico, que aí é bem característico, mas claro que a gente não pode aí já indicar que é Escherichia coli só por conta desse crescimento, tá? Porque existem Klebsiella pneumoniae também que produz esse pigmento, vez ou outra. Então, a gente aqui precisa ainda confirmar, mas vocês dá para perceber essa coloração mais escura, né, das colônias, indicando que elas são, que elas consomem a lactose presente no meio, tá? E já aqui, ó, a Salmonella enteritidis, que ela não consome a lactose presente no meio de cultura, tá? Então, aqui o AMB, ele é um meio também bastante utilizado, ele pode aqui também ser substituído por outro meio seletivo para bactérias gram-negativas, mas a gente precisa entender que a gente precisa sim ter um meio seletivo para gram-negativos, porque a gente viu lá no começo que os principais, que a principal, né, bactéria, que é a Escherichia coli, que causa as infecções urinárias, elas são bacilos gram-negativos. Então, esse meio ele é bastante importante e ele pode ser substituído, por exemplo, por um McConkie facilmente, caso você não tenha, mas que a gente não tem em laboratório, né, mas que a gente precisa entender que a gente precisa ter a presença de um agar que seja seletivo para bactérias gram-negativas, tá? E também aqui o agar sangue. Então, o agar sangue é um meio não seletivo, ou seja, ele é um meio que cresce gram-positivos e gram-negativos, uma vez que ele é extremamente rico em nutrientes, né? Ele é um agar que de fato cresce gram-positivo e gram-negativo, e a gente ainda consegue perceber a presença de hemólise ou não, né? A hemólise alfa ou beta e a gama-hemólise, que é a ausência dessa hemólise. Então, a gente tem sangue presente nesse meio de cultura e a gente consegue aí
tem um crescimento vasto de diversos micro-organismos e ainda indicando a presença ou não de hemólise, né? Eu coloquei o H-sangue, ele não é comumente utilizado em todas as uroculturas, mas ele é um meio utilizado aí, incluído nas uroculturas de mulheres grávidas. Então, lembra lá no começo que eu falei, né? Que a gente tem aí a presença do Streptococcus agalacti presente que pode estar presente, né, nessas culturas de urina de mulheres grávidas. Então, a gente observa esse crescimento com essas colônias puntiformes, né, colônias pequenininhas, e que são beta-hemolíticas, ou seja, que elas consomem o sangue presente no meio de cultura ao redor da colônia, tá? Então, quando a gente está tratando de uroculturas de mulheres grávidas, a gente precisa incluir um H-sangue para saber se tem ou não a presença do Streptococcus agalacti, que é bastante importante em infecções urinárias em mulheres nessa condição, e que ele é bastante importante uma vez que ele muitas vezes pode causar abortos espontâneos. Tá? Então, a gente sempre, nos pré-natais, a gente vai estar sempre, esse exame vai ser sempre solicitado, porque de fato o Streptococcus agalacti e outras infecções urinárias por outros micro-organismos também são muito importantes em mulheres grávidas, tá? Então, só para a gente entender que quando a gente precisa conhecer, né, como o paciente se encontra, principalmente se forem mulheres em período fértil, né, em idade fértil, e que a gente está diante dessas culturas, a gente precisa buscar essa informação, inclusive no momento em que está se recebendo essa amostra, para que a gente tenha essa orientação de incluir esse meio de cultura nas uroculturas dessas mulheres, tá? E aí, como é que a gente, após o semeio, como é que a gente incuba? Como é que é a incubação, a temperatura e o ambiente que a gente vai dar a essas amostras, a esse agar, né, que a gente semeou quantitativo, para que esses micro-organismos que estão presentes ali, eles cresçam. Então, a gente vai incubar o agar-clede e o HMB ou McConkie a 35 a 37 graus Celsius, né, uma temperatura ideal de crescimento, em aerobiose simples, ou seja, incubar essas placas em estufa laboratorial entre 35 a 37 graus Celsius, tá? Em estufa de incubação comumente utilizada. Já o agar-sangue, né, quando a gente está ali tratando de uma urina de mulheres grávidas, o agar-sangue a gente incuba também a 35 a 37 graus Celsius, só que em anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio ou em um ambiente rico em CO2, tá? Então, para isso, a gente precisa incubar esse agar-sangue em uma jarra de anaerobiose, também na mesma temperatura que a gente incuba o CLEB e o EMB. Por que a gente faz isso? Para dar condições do Streptococcus crescer mais facilmente e também evidenciar a sua hemólise. Então, a jarra de anaerobiose, ela é conhecida por promover esse crescimento, né, do Streptococcus, e também essa condição de anaerobiose dá essa evidência na hemólise que esses Streptococcus podem apresentar, tá? Então, essa hemólise vai nos ajudar no momento que a gente estiver fazendo a identificação do micro-organismo, tá? Então, por isso que é importante a gente incubar em condições que são essenciais para o micro-organismo crescer facilmente e que ele apresente as suas características, né, fenotípicas, que nos ajudem ali no momento do nosso diagnóstico laboratorial. Então, como é que a gente faz a interpretação após o período de incubação, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o período de incubação. Esse período de incubação a gente faz inicialmente por 24 horas. Quando a gente não percebe crescimento, a gente incuba por mais 24 horas e aí, de fato, libera o resultado como negativo após as 48 horas de incubação a 35 a 37 graus Celsius, tá? Então, vamos dizer que com 24 horas a gente já percebeu o crescimento de colônias, tá? Então, aqui a gente tem uma placa dividida, então eu tenho de um lado o agar-clede e do outro lado o HMB. Então, aqui nessa placa a gente tem uma cultura de urina, onde a gente fez o semeio quantitativo, tá? Então, aqui, como a gente consegue contar as colônias em agar-clede,
E aqui a gente tem um semeio, né, de urina com alça calibrada de 1 microlitro. Então, a partir daqui, eu vou fazer a minha contagem de colônias e depois dessa contagem eu partir para a identificação. Então, eu queria chamar a atenção para uma coisa. A gente tem o agar-clade, que é um agar não seletivo, ou seja, cresce gram positivo e cresce gram negativo. E o EMB, que é um agar seletivo. Então, nesse caso aqui, a gente teve o crescimento apenas no agar-clade, não é verdade? Então, se eu tive o crescimento só no agar-clade e não tive o crescimento em EMB, significa aqui que eu estou tratando de um micro-organismo gram positivo, certo? Se eu não tive crescimento no EMB, significa que selecionou os micro-organismos, ou seja, ali não cresceu o que não é gram negativo. Justamente, então, a gente está tratando aqui de um micro-organismo gram positivo. Então, se a gente fizer a contagem, então eu coloquei uma média de colônias, digamos que nesse crescimento a gente tem aí 150 colônias. Então, para a gente fazer, como o semeio foi com alça calibrada de 1 microlitro, a gente multiplica por 1000 e tem aí 150.000 unidades formadoras de colônia por ml. Então, aqui nesse paciente, eu já entendi que o paciente tem 150.000 unidades formadoras de colônia por ml e que se trata aí de um micro-organismo, muito provavelmente um gram positivo, né? Se, por exemplo, você tiver em dúvida, não sei se é gram positivo ou gram negativo, você pode fazer um gram a partir desse crescimento e, de fato, confirmar, olha, eu estou diante de cocos gram positivos e a partir daqui eu vou fazer a minha identificação, tá? Então, se tiver dúvida, a gente sempre lança a mão do gram para aí confirmar que você está com gram positivo e que você pode fazer a identificação de gram positivo nesse momento, ok? Bora lá. Então, ó, como é que a gente interpreta esse crescimento? Então, eu tive 150.000 unidades formadoras de colônia por ml. Então, o que é padronizado? Se eu tenho um crescimento maior ou igual a 100.000 unidades formadoras de colônia por ml, eu tenho essa urocultura considerada como positiva, ou seja, esse paciente, de fato, tem uma infecção do trato urinário. E aí, a partir daqui, vai ser realizado um antibiograma, ou seja, o teste de susceptibilidade aos antimicrobianos, de acordo com as recomendações vigentes, né, dos documentos padronizados para a realização de antibiogramas, tá? Mas aí existem condições especiais. Essa daqui é a condição que é geral, né? Então, quando eu tenho um crescimento acima de 100.000 unidades formadoras de colônia por ml, eu tenho uma urocultura considerada positiva e eu vou identificar o micro-organismo e realizar o antibiograma, tá? Então, nesse caso, como a gente viu, né, o caso que a gente está tratando, é um gram positivo, então eu vou fazer os testes de identificação e aí realizar o antibiograma. Mas existe uma condição especial que existem outras condições especiais, mas essa é a que mais comumente a gente consegue identificar em laboratório. A gente pode ter um crescimento menor que 100.000 unidades formadoras de colônia por ml e ainda assim essa urocultura ser considerada positiva. Sob que condições? Quando a gente verificar a quantidade de piócitos, que são os leucócitos, na urina. Então, lembra que eu disse a vocês, ó, vamos segurar a informação. Quando eu perceber o crescimento, vamos dizer, de 60.000 unidades formadoras de colônia por ml, é menor que 100.000, né, como a padronização. Mas, se eu perceber na urina, né, no sumário de urina, a presença de maior ou igual a 10 piócitos por campo, significa sim que a gente precisa identificar o micro-organismo e realizar o antibiograma, tá? Então, quais são as condições de, por exemplo, cresceu menos de 100.000 unidades formadoras de colônia, mas eu verifiquei que só deu um piócito na urina. Então, eu vou considerar aquele crescimento como uma contaminação, porque a gente está associando aí a urocultura ao sumário de urina, né, de acordo com as padronizações. Então, se eu tenho um crescimento de 60.000 unidades formadoras de colônia por ml e eu tenho 40 piócitos por campo, a gente pode sim considerar como urocultura positiva. Muito provavelmente esse paciente está com sintomas e aí a gente faz a identificação e também faz o antibiograma desse micro-organismo, porque de fato esse paciente vai precisar de tratamento, tá?
Mas se eu tiver um crescimento de 50 mil unidades formadoras de colônia e eu não perceber a presença de piócitos, eu tiver 2 piócitos na urina, né? Então, 2 piócitos por campo. Então, a gente não considera como positivo. Aí sim, a gente não precisa identificar. Se quiser, você pode identificar o micro-organismo, mas você libera como uma cultura que não foi positiva, uma vez que o crescimento foi menor que 100 mil e os piócitos, a quantidade de piócitos no sumário não é compatível com infecção, tá? Então, tem pessoas que dizem assim, não, só é considerado positiva a urocultura se for acima de 100 mil, certo? Esse é o padrão, né? Esse é o padrão geral. Mas a gente tem condições especiais como essa, de verificar a quantidade de piócitos, isso é bastante importante. Identificar se esses piócitos estão maior ou igual a 10 por campo. E aí a gente vai considerar assim como positiva se estiver aí nessa quantidade, nessa margem de quantidade de piócitos, ok? Então isso é uma informação que é importante guardar e ficar sempre assim de olho quando você tiver no manejo ali da sua urocultura no dia a dia. Então aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês de como essas uroculturas podem se apresentar. Aqui a gente tem o agar-clade, a gente vê essa presença de mudança de coloração, né, do agar-clade, de azul para amarelo. Então a gente percebe esse crescimento, ó, justamente no semeio da estria central e as estrias que vão passando pela estria central. Então aqui a gente consegue contar as colônias. E a gente consegue perceber o crescimento tanto no clade, que é não seletivo, ou seja, cresce gram positivo e gram negativo, e também o crescimento em EMB. Então, muito provavelmente, nesse clade, a gente tem o crescimento só do gram negativo. E como é que a gente identifica se só tem o crescimento do gram negativo? A gente vai observar as características das colônias que cresceram ali no meio, no agar-clade, né? Então, se eu estou vendo que houve o crescimento em agar-clade e EMB, então, muito provavelmente, eu tenho ali a infecção por um micro-organismo gram-negativo. E aí, a gente relembra, né? A Escherichia coli, que é o principal que pode aparecer aí, causando essas infecções urinárias. Então, como é que a gente faz essa diferenciação no clade? Observa as características da colônia. Quais são essas características? O tamanho da colônia, a viscosidade da colônia. Então, se a gente percebe que só existe um tipo de micro-organismo, a gente está vendo que só existe, de fato, um tipo de crescimento e é ele que está crescendo no clade e no EMB, como a gente consegue perceber nessa imagem aqui, tá? Então, a gente tem aqui um micro-organismo gram-negativo, que é lactose positiva, né? A gente percebe aí essa mudança de coloração das colônias, né? Bem evidente, principalmente no EMB. Aqui na imagem não dá para ver tanto, mas essa coloração do EMB ainda assim é um verde brilhante, não dá para ver muito na imagem, mas a gente conseguiu perceber que ele cresceu aí com essa coloração verde brilhante, que é característica da Escherichia coli, mas que a gente precisa confirmar, né? Então aqui a gente tem um paciente com gram negativo, lactose positiva, que deu mais de 1 milhão de unidades formadoras de colônia por ml. E aí outro exemplo, que aí também eu trouxe para vocês, a gente também aqui percebe o crescimento no agar-clade e no agar-EMB. Então, a gente está percebendo que não houve mudança de coloração no clade, né? Então, ele continua com sua cor azulada característica do meio e que as colônias cresceram aí bem uniformemente. Da mesma forma, a gente consegue perceber no EMB, que ele é lactose negativo, né? Então, a gente está aqui diante de um gram negativo, lactose negativo, que também teve uma contagem maior que 1 milhão de unidades formadoras de colônia por ml. Esse crescimento é bastante característico do micro-organismo Proteus mirabilis. E, novamente, aqui a gente precisa fazer as provas, né, de identificação fenotípica para que a gente identifique se, de fato, esse micro-organismo é ou não o Proteus mirabilis. Mas a gente aqui já consegue, mais ou menos, entender qual micro-organismo a gente está ali em face, né, que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente viu 2 culturas que foram positivas, né? A gente teve mais de 1 milhão de colônias, de unidades formadoras de colônia por ml, e a gente conseguiu perceber que nos 2 exemplos, a gente teve só o crescimento de um tipo de colônia e cresceu tanto em clade como em EMB, definindo como gram negativo, lactose positiva ou lactose negativa.
E no primeiro exemplo, a gente viu o crescimento só no agar-clade e não o crescimento no HMB, indicando aí o crescimento de um micro-organismo gram-positivo, tá? Então, como é que a gente faz essa identificação fenotípica desses bacilos gram-negativos? E aí, aqui eu vou focar principalmente nos bacilos gram-negativos fermentadores, que também são chamados de enterobactérias e que são mais comumente isolados na urina, tá? Porque a gente viu, de fato, que a gente tem aí a principal bactéria, né, gram-negativa, fermentadora, que causa essas infecções é a Escherichia coli, seguida do Proteus e seguida dos cocos gram-positivos, que são coagulases negativos. Tá? Então, aqui vamos falar sobre a identificação dos bacilos gram-negativos fermentadores, que são mais comumente isolados na urina. Como é que a gente faz essa identificação fenotípica? Tá? Mais comumente utilizada em laboratório, através das provas bioquímicas. Então, a gente pode ter fermentação da glicose, fermentação da lactose, a motilidade desse micro-organismo, a utilização do citrato, que é bem importante aí na identificação da Escherichia coli, a descarboxilação da lisina, do aminoácido lisina, a produção de sulfeto de hidrogênio, muito importante também, a gente consegue perceber facilmente em laboratório, produção de gás, produção de indol, produção de enzimas como a urease e a fenilalanina desaminase, tá? Existem outras formas mais robustas de fazer essa identificação, tá? Por exemplo, por mal de Toff, é uma identificação bem mais apurada, porque de fato ele não utiliza identificação fenotípica, né? Como, por exemplo, aqui a gente utiliza nas provas bioquímicas essa identificação fenotípica pelo metabolismo do micro-organismo, tá? Comumente, em laboratório de microbiologia, a gente vai ter a presença dessas provas bioquímicas, que elas nos ajudam de forma fácil, de forma mais barata, de forma mais comumente utilizada nos laboratórios, já que a gente não precisa de um equipamento muito sofisticado para a realização dessas provas bioquímicas, e a gente consegue aí dar um bom resultado ao paciente através da identificação por essas provas, ok? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos falar sobre a fermentação dos carboidratos específicos e a utilização de outras fontes de carbono, tá? Então, a gente tá aqui, vai utilizar, se valer mão, né, ter a presença aí de diferentes fontes de carbono, como a glicose, a lactose, a sacarose, e que estão extremamente associadas a indicadores de pH, tá? Então, aqui a gente vai ver a utilização de carboidratos, desses carboidratos específicos. Por exemplo, o citrato, ele também entra né, aqui nessa fonte de carbono. Então, a gente vai aí perceber a utilização dessa fonte de carbono. E aí, geralmente, a fermentação do carboidrato, ele dá produtos ácidos que promovem a mudança de pH do meio, e a gente consegue identificar se houve a utilização desse carboidrato, dessa fonte de carbono, através dessa mudança de pH observada no meio pela coloração, né? O indicador de pH pela coloração. Então, um dos principais meios utilizados para isso é o meio TSI, que ele é o meio 3 açúcares e ferro. Então, ele é um agar que contém 3 açúcares, que é a glicose, a sacarose e a lactose, e a presença do ferro. Então, ele também aqui, como eu já disse, associado ao indicador de pH, que é o vermelho de fenol. Então, aqui a gente consegue ver diferentes formas de fermentação das fontes de carbono, né, desses 3 carboidratos. Além disso, a gente vê a produção de sulfeto de hidrogênio e a produção de gás, tá? A produção de gás está extremamente associada a esse consumo desses carboidratos presentes no meio. Então, como é que a gente vai observar esse crescimento desse micro-organismo nesse meio de cultura? Então, aqui a gente consegue perceber um meio de cultura que não modificou a sua coloração, que é esse último tubinho, né? A gente consegue ver que a cor dele, do meio TSI, é esse avermelhado. Então, quando a gente faz a incubação, né, dessas provas bioquímicas por até 24 horas, então a gente vai perceber aí. A gente percebe que o meio TSI, ele está inclinado, então a gente tem uma base e um ápice, né? Então, nessa base, a gente vai perceber a fermentação
principalmente da glicose, desculpa. Então, na base, a gente consegue ver a fermentação da glicose. Então, como eu falei para vocês, né, a gente tem os bacilos gram-negativos fermentadores, as enterobactérias, como a Escherichia coli e o Proteus mirabilis. Eles são enterobactérias, então eles fermentam a glicose. Então, obrigatoriamente, quando a gente está lidando com a identificação de uma enterobactéria, eu vou ter sempre a base do meio TSI mudando de pH justamente por conta do consumo da glicose, baixando o pH, ou seja, tendo essa mudança de pH para ácido e tornando a base do meio amarelada. Então, eu vou ter aí o consumo da glicose, como a gente está vendo no primeiro e no segundo tubinho, tá? Então, quando eu tenho o consumo só da glicose, eu tenho essa base amarelada. Então, já no último tubo aqui, do bacilo gram-negativo não fermentador, então, quando eu não tenho o consumo da glicose presente no meio, eu vou ter aí o bacilo gram-negativo não fermentador, onde se enquadram a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii, por exemplo, tá? Então, quando a gente está diante de um gram-negativo fermentador, eu tenho uma enterobactéria. Eu ainda posso perceber nesse meio o consumo além da glicose, que a gente observa na base do meio de cultura, a gente tem também o consumo da sacarose e da lactose. Então, o consumo da sacarose e da lactose, a gente vai perceber uma mudança de coloração em todo o meio, como a gente consegue perceber nesse primeiro tubo, né? Então, a gente vê que a base está amarelada, assim como o ápice. Então, a gente vê que houve o consumo das 3 fontes de carboidrato aí presente no meio de cultura. Já quando não existe o consumo da sacarose e da lactose, a gente vai ter aí o ápice, não muda de coloração, porque não há o consumo total de todos os açúcares, e aí ele não consegue modificar o pH totalmente do meio de cultura. Outra coisa importante que a gente observa é essa produção de gás, né? Essa produção de gás, que a gente consegue perceber nesse primeiro tubinho, é que a gente vê que o consumo desses carboidratos acabam liberando a produção de CO2, e aí existe essa produção de gás. O meio de cultura praticamente se desprende do tubo pela formação de gás produzida pela fermentação dessas fontes de carbono, tá? Então, como é que a gente interpreta o TSI? Vamos lá lembrar. Então, quando eu tenho um TSI que tem ápice e base vermelhos, ou seja, ele está completamente alcalino, né? Não houve o consumo do carboidrato e, consequentemente, não houve a mudança de pH para ácido, ou seja, ele permaneceu alcalino, tanto base como ácido, tanto base como ápice, desculpa. Então, a gente aqui exclui a presença da família Enterobacteriaceae. Então, a gente não está lidando aqui com enterobactéria, ou seja, a gente não está lidando com a Escherichia coli, por exemplo. A gente tem, então, a ausência da fermentação de carboidratos. Então, como eu já falei para vocês, a gente pode ter aí o exemplo da Pseudomonas aeruginosa, tá? Então, se a gente tiver diante de um TSI com essas características, a gente já exclui a Enterobacteriaceae e a gente está lidando com um bacilo gram-negativo não fermentador de glicose, tá? Eu posso ter só o ápice vermelho e só a base amarela, ou seja, o ápice alcalino e a base ácida, onde eu tenho a fermentação da glicose, né, na base do tubo, e a ausência da fermentação dos outros açúcares. Por exemplo, Shigella, Providência e Serrácea, ok? E eu posso ter também base e ápice amarelos. Então, eu tenho ácido, ácido. Então, ápice ácido e base amarela, onde aqui eu indico o quê? A fermentação dos 3 açúcares, da glicose, lactose e da sacarose. E aqui a gente vai ver principalmente o crescimento da Escherichia coli, ó, que é, né, a bem famosa causando infecções urinárias, e da Klebsiella e do Enterobacter, tá? Que podem apresentar essa mesma característica. E além disso, a gente ainda pode ver aqui, ó, a formação de um anel escuro, né, com essa indicativo de produção de sulfeto de hidrogênio. Então, a gente tem aqui a base amarela, né, indicando que a base ficou ácida pelo consumo
da glicose, o ápice vermelho, que não há o consumo da lactose, e a gente ainda tem a produção de H2S indicativo aí desse anel enegrecido, mas que também pode tomar conta da base do meio de cultura, né? Então, a gente tem aí, principalmente, característica de salmonela, então aí muito característico da presença desses micro-organismos. Além disso, olha, como eu já falei, né, da produção de gás, então a formação de gás é o resultado da fermentação desses açúcares, e aí a gente tem o gás resultante dessa mistura de hidrogênio e do CO2. Então a gente percebe, ó, como eu já mostrei a vocês, ou a quebra do meio de cultura, a formação de bolhas no meio, bem como essa subida do meio de cultura no tubo de incubação aí no TSI. Então a gente já percebe ou por bolhas, ou a quebra do meio, ou de fato essa elevação do meio de cultura pela presença de gás. E também, como já falei, a presença do sulfeto de hidrogênio, que é esse escurecimento do meio, né, causado aí pela produção de sulfeto de hidrogênio por algumas bactérias. Outra prova laboratorial, né, de consumo de fonte de carbono é a utilização de citrato. Então, nesse meio de cultura, a gente tem aqui o citrato, é um meio de cultura chamado de citrato de Simmons. Então, a gente tem ele, quando ele está inoculado, ele é um meio esverdeado, conforme está aqui no citrato negativo, né? Nessa imagem esverdeada, a gente tem um meio que tanto é negativo como o meio não inoculado, ele permanece dessa cor. Então, nesse meio a gente tem como fonte de carbono, a única fonte de carbono, o citrato. Então, existem algumas bactérias que eles utilizam apenas o citrato como única fonte de carbono. Então, esse meio ele é isento de proteínas e de outras fontes de carbono. Então, a gente tem aí a presença do citrato, e o consumo do citrato produz subprodutos alcalinos. Então, através dessa mudança de coloração para um azul mais escuro, né, justamente por conta dessa liberação de subprodutos alcalinos, a gente vai ter aí a presença de citrato positivo. Então, algumas bactérias que utilizam citrato, a Klebsiella pneumoniae, o Enterobacter, a Serrácea, a Providência. Então, aqui a gente consegue perceber facilmente essa mudança de coloração, e quando a gente tem a mudança de coloração para um azul bem efetivo, né, em comparado com o citrato negativo e o citrato não inoculado, a gente tem aí a prova do citrato positivo, tá? E aí outras provas bioquímicas que a gente pode utilizar, aí a utilização de fontes de nitrogênio. Então a gente pode ver a atividade de enzimas. Então, cada enzima é específica para um determinado aminoácido. Então, a gente tem enzimas de descarboxilase e enzimas de desaminase, e aí a gente utiliza aí os aminoácidos lisina, ornitina, arginina e fenilalanina. Então, a gente pode procurar enzimas, né, que utilizam essas fontes de nitrogênio, que são os aminoácidos, tá? A gente também tem a produção de urease, o consumo de ureia, e a enzima triptofanase, onde a gente tem o teste de Indol, que também o triptofano é um aminoácido, e a gente também faz essa pesquisa dessa enzima. E além disso, também pode ser utilizada a atividade de nitrato redutase, onde a gente tem aí essa redução de nitrato a nitrito, onde a gente vê principalmente nas fitas de urina, né? Então, mais facilmente a gente já consegue identificar a produção de nitrito na urina através do sumário de urina, já dá pra gente dar uma identificada. Isso não significa que, por exemplo, esse teste do nitrito na urina, não significa que não deu nitrito na urina, não necessariamente a cultura é negativa, tá? Algumas bactérias ou não são, não conseguem converter nitrato a nitrito presente ali na urina, ou a quantidade de micro-organismo ainda é pequena para que aquela quantidade de nitrito presente na urina apareça lá na nossa fita do sumário de urina, tá? Então, esse nitrito positivo muitas vezes nos ajuda no diagnóstico, mas ele dando negativo não necessariamente exclui a presença de infecções urinárias, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho aí
da atividade dessas enzimas descarboxilases. Então, primeiramente, utilizando o meio LIA, que é o meio da lisina descarboxilase, e também a gente tem a presença do ferro, também a gente percebendo aquela formação de um anel escurecido, como a gente viu lá no TSI, a gente também consegue visualizar aqui no LIA, tá? Na lisina descarboxilase. Então, aqui, a principal função desse meio é verificar a descarboxilação desse aminoácido, da lisina. E também ele tem um indicador de pH, que é o púrpura de bromocresol. Esse indicador de pH, nas condições alcalinas, ele se torna roxo, um roxo mais escurecido. Quando a gente trata de consumo de aminoácidos, é diferente do consumo lá de carboidratos, dos açúcares, né? Quando a gente consome, quando o micro-organismo tem um consumo do aminoácido, a gente consegue perceber a mudança do pH para alcalino. Quando a gente tem uma mudança, um consumo de carboidrato, né, dos açúcares, a gente tem uma mudança para ácido. Então, aqui, quando a gente está falando dos aminoácidos, do consumo desses aminoácidos, a gente está falando aí de consumo que libera subprodutos alcalinos. E aqui, nesse caso, quando o meio se torna mais roxo, então, o meio lisina já é um meio um pouco mais roxo, justamente por conta da presença do púrpura de bromocresol, e em condições alcalinas ele se torna um pouco mais roxo ou permanece da mesma cor que a gente já vê no meio não inoculado. Então, a gente vê aí principalmente a salmonela, que além de ser lisina descarboxilase, ela também é positiva para o sulfeto de hidrogênio, tá? Então, a lisina, como é que a gente percebe? Quando ele fica positivo, ele toma essa coloração roxa, e quando ele é negativo, ele toma essa coloração amarelada, justamente pelo consumo de outras fontes de nutrientes presentes no meio e que modificaram o pH para mais ácido. Então, quando a gente tem consumo aqui da lisina, a gente tem um aumento do pH, o pH fica alcalino e o meio fica roxo, ok? E aí, a partir dessas características, que a gente vai lá fazer a identificação do micro-organismo. Outro meio muito utilizado para identificar a atividade de enzimas descarboxilase é o meio MIO. O MIO, além de a gente identificar a descarboxilação da ornitina, que também é um aminoácido, a gente tem aí a verificação da motilidade do indol, né, da enzima triptofanase, e da ornitina. Então, esse meio, pela utilização aí, a expressão da enzima ornitina descarboxilase, a gente tem a produção de CO2 e putresceína, que aumenta o pH do meio, né? Então, o consumo do aminoácido ocorre um aumento do pH do meio, que também tem como indicador o púrpura de bromocresol. E aí a gente vai ter também as condições alcalinas que tornam esse meio roxo, certo? E aí, além disso, a gente consegue perceber a motilidade, ou seja, esse meio MIO, ele é um meio que é semissólido, justamente para promover esse movimento do micro-organismo. Então, quando a gente percebe que o meio permaneceu translúcido, então a gente viu que o micro-organismo cresceu só onde a gente fez o semeio, a gente disse que ele é imóvel, que ele tem motilidade negativa. E se ele crescer ao redor do semeio que a gente fez no meio, a gente diz como motilidade positiva. E além disso, o indol, né, que é a presença da triptofanase. Então, a gente vê aqui um tubo de MIO não inoculado, nessa primeira imagem, e já na segunda a gente consegue perceber aí a ornitina negativa, já que não houve um aumento do pH e permaneceu, né, ele um pouco mais roxo, ele modificou para amarelo, indicando a diminuição do pH. A gente consegue perceber também, nessa segunda imagem, a motilidade positiva, ou seja, a gente teve um pouco de turvação do meio ao redor do semeio, e também o anel rosa, que indica a presença da triptofanase, pela produção do indol. Então, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente como é que esse indol ele é produzido, tá? Então, a gente adiciona um reagente, que é o reativo de Kovacs, após o período de incubação, após o semeio, e a gente tem aí indol positivo pela formação
desse anel mais rosa e também de um anel amarelo quando a gente tem indol negativo, tá? Então, a Klebsiella, por exemplo, é ornitina negativa, ela é imóvel, e já o Enterobacter é ornitina positiva e ele é móvel. Então, essas características a gente vai juntando e partir para uma tabela e fazer a identificação desse micro-organismo. Então, aqui, ó, a produção de indol, vamos ver ele um pouquinho mais aprofundado. Então, o indol é um dos produtos do metabolismo do triptofano, desse aminoácido. Então, a produção de indol, ácido pirúvico e amônia nesse meio de cultura, e pela adição do reativo de Kovacs, que é o para-dimetilamino benzaldeído, a gente tem a detecção aí da formação da produção de indol, justamente pela produção dessa cor, dessa coloração avermelhada, de um anel avermelhado a rosa, que a gente consegue ver justamente com a adição do reativo de Kovacs. E aí, como eu já falei, a gente consegue perceber essa produção de indol em 3 meios. No mil, como a gente falou um pouco dele, no sim, que também é um meio semissólido usado para motilidade, e também no rugai, tá? Então, a gente consegue perceber essa produção de indol. Ele é positivo, bem característico para a Escherichia coli e também algumas espécies de Klebsiella e Shigella, tá? Além de outra enzima que é bastante importante, que a gente utiliza bastante, que é a produção da enzima urease. Ela é um dos testes mais bonitos de a gente conseguir perceber quando é positivo, que a gente vê um rosa bem característico. Então, esse primeiro tubo a gente tem o agar, aqui nesse caso o agar, ureia, mas a gente também pode ter ele em caldo. Então, aqui a gente tem um meio que ele é composto de ureia, tá? Então, a principal base desse meio é a ureia, então a gente consegue perceber pela mudança de coloração, né, do indicador de pH, que é o vermelho de fenol, quando há o consumo da ureia presente no meio de cultura. A gente vê uma mudança de pH para mais alto, então a gente tem uma alcalinização desse meio, e aí a gente tem como esse indicador vermelho de fenol ficando dessa coloração mais rosada que a gente consegue perceber bem facilmente, tá? Então, é muito característico a gente ver os 2 tubos aqui do meio, eles são urease positivo, né? 24 horas de incubação, então a gente tem eles aí como urease positivo. E já o último tubo como urease negativo, porque não houve modificação aí dessa coloração do meio de cultura. Então, a gente tem principalmente o Proteus mirabilis, ele é bastante conhecido por ser urease positivo. Então, quando a gente é mais comum, de fato, aparecer quando o Proteus ele tá ali causando infecção urinária, e a gente já consegue perceber a urease dele aí positiva, bem expressivo, né? É um teste bem bonito de se ver a coloração bem rosa, porque é um rosa de fato bem vivo que você consegue perceber, e aí você já fica atento aí para a identificação, tá? A Escherichia coli, por exemplo, ela é urease negativa, então aí a gente já consegue juntar características para diferenciar o micro-organismo. E por último, desses testes de identificação das enterobactérias, a gente tem o teste da fenilalanina desaminase, tá? Que é a enzima que consome a fenilalanina presente no meio. E aí ele vai originar aí um produto ácido que reage com o cloreto férrico e forma uma coloração verde. E aí a gente vê que precisa da adição de um revelador, né? O cloreto férrico a 10%, aqui nesse caso, ele é utilizado como um revelador. Então, quando a gente tem aí a presença da fenilalanina desaminase, que é a que a gente chama de FAD, consome a fenilalanina presente no meio e tem a produção desse ácido fenilpirúvico, que com o cloreto férrico dá essa coloração esverdeada, característica deste primeiro tubo que está aqui na imagem para vocês verem. Então, a gente vê essa formação desse composto esverdeado, que aí é característica de fenilalanina desaminase positivo, e o segundo tubo como fenilalanina desaminase negativo, tá? Então, juntando todas essas características, a gente tem aqui principalmente os 6 tubinhos mágicos, que eu costumo chamar de tubinhos mágicos. Então, o tubo do TSI, o tubo do citrato, da fenilalanina,
da ureia, do LIA, o SIM ou o MIO, a gente tem aí os tubos que nos dão essa identificação aí, que a gente consegue diferenciar esses micro-organismos de acordo com essas características. Não significa que a gente só tenha essas características principais desses 6 tubos. Não, a gente tem inúmeras outras provas bioquímicas que a gente pode utilizar. Então, eu trouxe para vocês as principais provas bioquímicas que a gente utiliza e que facilmente a gente consegue utilizar para fazer aí essa diferenciação entre esses micro-organismos, tá? E aí vamos passar agora para a identificação dos cocos gram-positivos que mais são isolados em culturas de urina. Então, primeiramente, a gente fala dos estafilococos. Os estafilococos, tanto os Staphylococcus aureus como os Staphylococcus coagulase negativa, eles são facilmente isolados de culturas de urina causando infecções urinárias, tá? Principalmente os Staphylococcus saprofíticos, que é um Staphylococcus coagulase negativo e que ele sim é bastante relatado como causador de infecções urinárias. Então eu identifiquei que eu tenho crescimento de cocos gram-positivos aqui lá na minha urina e eu percebi, de acordo com as características, que sim, se trata de uma infecção. E eu vou partir para a identificação dos estafilococos. Então eu esqueço todas essas provas bioquímicas dos gram-negativos por um momento e vou passar para a identificação dos estafilococos, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é a prova da catalase. Então, se eu faço a catalase, como é que eu faço a prova da catalase? Eu vou colocar em contato com o peróxido de hidrogênio, um pequeno porção de uma colônia desse micro-organismo e perceber se há a formação de bolhas ou não. Se esse micro-organismo em contato com o peróxido de hidrogênio produziu bolhas, significa que ele é catalase positivo, ou seja, ele produz a enzima catalase. Se ele é produtor de catalase, a gente vai chamar esses cocos gram-positivos do gênero Staphylococcus, tá? Quem é gram-positivo, desculpa. Cocos gram-positivos, catalase negativa, ou seja, não há formação de bolhas, a gente vai chamar de Streptococcus, o gênero Streptococcus, tá? Em geral. Eu identifiquei então que eu tenho cocos gram-positivos que são produtores de catalase. Então eu vou passar então para a segunda prova, que é a prova da coagulase. Então eu vou colocar o meu micro-organismo em contato com uma solução de plasma, né, que tem ali a presença dos fatores de coagulação, e a gente vai incubar essa coagulase, esse micro-organismo junto com o plasma e perceber a formação aí de um coágulo ou não. Geralmente a formação desse coágulo, que a gente diz coagulase positiva, está associada à presença de Staphylococcus aureus. E aí a gente precisa confirmar por algumas provas. Então, eu tenho coagulase positiva, eu vou fazer a prova da DNase, como está aqui, e a gente tem outra prova bem importante, que é a prova do manitol. Então, os Staphylococcus aureus, eles são bem conhecidos por fermentar o manitol, por utilizar o manitol como fonte de carbono, e aí haver também essa mudança de pH, e a gente conseguir ver essa mudança do vermelho, que é a cor original do meio manitol, para amarelo, indicativo de Staphylococcus aureus. Então, juntamente com essas demais provas, a gente tem aí o micro-organismo Staphylococcus aureus, tá? Existe outra prova também, que é a prova do Staph test, que aí, se você de fato faz essa prova do Staph test, você confirma a presença de Staphylococcus aureus. Então, o Staph test, ele procura os antígenos específicos do Staphylococcus aureus, e aí a gente tem aí uma confirmação por um teste imunológico desse micro-organismo aí presente, dessa espécie desse micro-organismo, né, dos Staphylococcus. Se eu tenho, e aí eu tive coagulase positiva e confirmei que é Staphylococcus aureus, ótimo. Se eu tiver coagulase negativa, aí eu vou me preocupar em urina com dois principais micro-organismos, que são os Staphylococcus saprofíticos e o Epidermides, que eles são coagulase negativa, principalmente os saprofíticos, tá?
Nesse momento, se você não tiver como identificar a espécie do micro-organismo, né, se você não tiver em mãos o teste de susceptibilidade, é a nova biocina, que é feito como um teste de susceptibilidade comum a antibióticos, ou seja, a gente tem um Miller-Hinton, faz um crescimento confluente e incuba com o disco de nova biocina para perceber se é resistente ou sensível. Então, se você não tiver essa prova, você pode liberar como Staphylococcus coagulase negativo e fazer o seu antibiograma, tá? Mas aqui, se você tem disponível o teste da nova biocina, você pode fazer e perceber se é resistente ou sensível. Se for resistente, a gente libera como Staphylococcus saprophyticus e sensível Staphylococcus epidermidis. Eu gosto muito de liberar como Staphylococcus coagulase negativo, porque existem outros Staphylococcus coagulase negativo. Mas em infecções do trato urinário é mais comum aparecer ou saprofíticos ou epidermides, em especial o saprofíticos, tá? E outro cocos gram positivos que podem aparecer são os Streptococcus agalacti, como a gente já falou dele, a importância principalmente em mulheres grávidas, né? Então, se a gente tem aí no H-sangue o crescimento de colônias pequenas, puntiformes e que são beta-hemolíticas em H-sangue, de amostra de urina e de mulheres grávidas, a gente já tem aí essa preocupação de identificar se a gente está diante de um Streptococcus agalacti. Como é que a gente faz isso? Como eu falei, né? Eles são cocos gram-positivos que são dispostos em cadeias, como é característico do gênero Streptococcus, e eles são catalase negativo, né? Quando a gente estava ali na identificação dos estafilococcus, a gente coloca as colônias em contato com o peróxido de hidrogênio e a gente percebe aí essa produção de catalase ou não. Os Streptococcus, eles são catalase negativos, tá? E aí, partindo disso, identificando e percebendo que a gente tem aí a presença de cocos gram-positivos, catalase negativos, a gente vai aí passar para uma prova que é a prova da bacitracina. Assim como a prova da nova biocina também é tida como um teste de susceptibilidade a um antimicrobiano, sendo que esse é um teste de identificação. Os Streptococcus agalacti, eles são naturalmente resistentes ao antibiótico bacitracina. Tá? Então, quando eu estiver diante de um beta-hemolítico em H-sangue, eu vou partir para um teste aí da prova da bacitracina. Ele sendo resistente, eu provavelmente estou diante de um Streptococcus agalacti. E para confirmar, a gente faz um teste que é chamado de teste de Camp. E como é que é feito esse teste? Como a gente percebe aqui na placa, em um H-sangue, a gente faz um semeio do Staphylococcus aureus, tá? Padronizado justamente para o teste de Camp, e faz um semeio do micro-organismo que a gente está, né, procurando muito próximo a esse semeio do Staphylococcus aureus, mas sem tocar no semeio, tá? Então a gente percebe aí nesse primeiro semeio, onde a gente tem uma setinha com o nome paciente, né, que é justamente um crescimento de uma colônia que veio de um paciente. Então, dá para perceber a formação de uma seta de hemólise, que justamente é promovida pela junção da hemólise do Streptococcus agalacti e da hemólise do Staphylococcus aureus, que foi crescida no meio, tá? Que também cresceu aí no meio, no H-sangue. Do outro lado, a gente percebe um Streptococcus agalacti já conhecido, que também produziu essa seta de hemólise, né, que é bem característica do teste de Camp. Então, essa junção dessas hemólises promove justamente essa formação dessa seta, né, que é bem característica. E aí a gente percebe que o paciente e o Streptococcus agalacti conhecido, ele de fato está bem, né, bem com um padrão bem conhecido, e a gente consegue identificar e confirmar a presença do Streptococcus agalacti, e aí fazer o antibiograma e liberar para esse paciente, tá? Então, gente, nós ficamos por aqui. Eu sei que é muita informação, né? Eu procurei trazer principalmente essas provas bioquímicas,
para que a gente vá relembrando de que a gente tem sim, mesmo que sejam provas mais simples, que a gente tenha uma identificação fenotípica, elas vão sim nos dar, né, tanto para os bacilos gram-negativos como para os cocos gram-positivos, a gente pode lançar a mão dessas provas fenotípicas de identificação e que a gente vai ter, de fato, um diagnóstico ali, a liberação do micro-organismo, de fato, que está causando a infecção urinária do paciente, a gente tem sim uma identificação robusta e confiável, tá, no nosso laboratório. Então, se a gente fizer bem concentrado e de forma bem, seguindo os padrões, a gente vai ter sim uma identificação robusta para aquele paciente, que provavelmente a gente vai ter aí um tratamento bem mais eficaz e muito provavelmente esse paciente vai aí não apresentar mais essa infecção se ele tiver o tratamento adequado, tá? Então eu espero ter contribuído com vocês aí nesse encontro. Eu posso estar disponível, disponibilizar o meu e-mail, tá, para vocês e a gente conversar sobre o assunto ou sobre outros assuntos aí relacionados a micro. E estou sempre à disposição. Agradeço novamente o convite e estou aí à disposição de vocês